Usar o áudio aqui também? Tá. Então, aqui já vou ligar, beleza? Já botou pra rodar já mesmo? Sim, tá com um negocinho É no quantos meio. minutos? A gente vai tentar trabalhar no máximo com 10. A gente passou um pouquinho outra vez, entendeu? Então pode ir? Pode. Então eu vou fazer assim para poder juntar. Muito bem. Estamos aqui no segundo Loop Infinito. Hoje com convidados ilustres, egressos. Gente que já saiu, mas não sai. Né? Ah, isso aí. Júlio já formou e está presente aqui para a gente falar um pouquinho sobre a imersão em design, que é um projeto, talvez é o mais antigo do Loop, foi o primeiro projeto de extensão que a gente fez, e que ele tem uma característica muito curiosa. Ele deveria ter sido o primeiro episódio do Loop Infinito, mas a gente fez um teste até para poder ver como é que estava ficando, e é muito difícil reunir as pessoas que participaram, porque ele é um projeto que é antigo, já formou um monte de gente que passou por ele. Então é uma história legal de registrar, podendo contar com gente que já formou. Então estamos aqui, então, hoje eu, Fabrício e Júlio, para poder falar sobre o projeto. Juliana está no controle da câmera, do tempo e das nossas vidas. E o que é a imersão, afinal de contas? A imersão em design, apesar do nome, do termo imersão estar muito em moda no design, né? Tem um monte de método de design que fala que tem a fase de imersão e tal. Na verdade, a imersão em design ele é um projeto Rondon de design, de alguma maneira. A minha ideia, a inspiração original era o projeto Rondon. Há algumas décadas você selecionava estudantes da área de saúde e também ciências sociais e tal, para poder desbravar áreas do Brasil onde o serviço público não chegava, assistência médica, psicossocial, etc. E eles faziam isso como uma formação complementar para os estudantes dessas áreas. A imersão aqui, ela surge com um caráter um pouco diferente. Em 2011, quando o Loop ainda se chamava NIC, Núcleo de Interfaces Computacionais, nós ganhamos um edital do CNPq para desenvolver um projeto em Itararé, que é na região metropolitana de Vitória aqui, fica dentro da Poligonal 1, que a gente chama, que é uma área que tem muita desigualdade, muitas questões sociais relevantes a serem trabalhadas pelo poder público, e a gente fez um projeto que era para ajudar pequenos empreendedores, artesãos, etc., a incorporarem design e tecnologia nas suas atividades para melhorar a qualidade dos produtos. Era essa que é a ideia. A gente fez oficinas usando a Casa Brasil, que era como se fosse uma lan house, que tinha lá, popular, no bairro, para poder dar oficinas. Tinha que usava o computador para poder desenvolver uma estampa, para poder fazer um paninho de prato, uma camiseta, ou para fazer artesanato, ou fazer uma embalagem para poder vender melhor um produto, um biscoitinho, coisa do gênero. Foi ao longo de 2011 esse projeto, e quando virou o ano, mudou a prefeitura, mudou a política pública, acabou o projeto, porque não tinha mais espaço, enfim. E aí eu sempre pensei na possibilidade de trabalhar com esse projeto, mas era muito difícil dependendo da parceria de prefeitura e coisa do gênero. O que aconteceu em 2014 é que a Focus, que é a empresa júnior daqui, estava tentando se reorganizar, e eu conhecia pessoas do IFES, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, em vários campi, mas especificamente no campus de Barra de São Francisco, que fica no noroeste do Espírito Santo, e eu fui visitar o campus e apresentei para eles a experiência do Ter Design, esse projeto aqui em Itararé de 2011, e disse, olha, eu estou procurando algum lugar para tentar fazer a mesma coisa, só que direto com as pessoas, sem muita mediação de prefeitura, porque se muda a gestão, acaba o projeto, coisa do gênero. E o IFES de lá foi muito receptivo, eles já tinham um projeto era um curso Pronatec, agricultor familiar. Eu vou colocar no vídeo, igual o pessoal fala, né? Aqui embaixo, aqui em cima, sei lá onde vai aparecer, um link para um documentário que mostra as pessoas que participaram desse projeto de 2014. E basicamente eu peguei a empresa júnior daqui, eram 7 estudantes, a gente foi para Barra de São Francisco, morou nas propriedades desses agricultores que estavam fazendo o Pronatec, e o Pronatec era agricultor familiar para desenvolver agroindústrias familiares, lá em Barra de São Francisco. Então a gente morou lá, desenvolvemos embalagens, identidades visuais, fizemos uma feira e tal, o documentário mostra um pouco isso, e de lá para cá, 2015, segundo semestre de 2014 para cá, na verdade, a gente tem ido para lá sistematicamente e tentou até para outros municípios, para que o estudante de design tenha a oportunidade de fazer, no mundo real, projeto. A gente tem uma cultura já no curso aqui, de projeto 1, que é a disciplina inicial do curso, acontecer fora, mas você procura um lugar para trabalhar, enfim, então interlocutor e tudo mais,
mas ainda assim é controlada, é dentro do semestre. A imersão não. Tem a pessoa de verdade, com dinheiro limitado, um tempo limitado, querendo viver daquilo, e o designer participa. E eu convenço esses malucos aqui a entrar nessa história, viajar 300 quilômetros às vezes na BR para chegar num lugar que eles nunca viram, que não tem estrutura, não tem gráfica, etc., para praticar esse design do mundo real, que eu chamo, fora dos mundos da universidade. E a extensão, estilo Projeto Rondon mesmo. Então, de lá para cá, a gente já desenvolveu, acho que foram 20 identidades visuais, com embalagens, as coisas todas, e mais de 30 famílias participaram do projeto, e a gente já foi para a Venda Nova do Imigrante, já visitamos Anchieta, Alfredo Chaves, municípios aqui da região metropolitana também, Viana e tal, sempre na expectativa de começar esse projeto. E quem pega para fazer mesmo são os estudantes de design. Então, assim, dada essa introdução que é até um pouco longa, né? Mas para contextualizar um pouco, já tem 4 anos o projeto, a gente está tentando continuar ele. E o grande barato dessa conversa aqui hoje é o seguinte, para mim, que eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês. Que diferença faz sair da universidade para fazer design com as limitações do mundo, sem fazer simulação, sem o professor inventar o projeto que a disciplina vai ter, sem que a nota seja o único sucesso do projeto. Quer dizer, quando você faz um projeto na rua, quem vai dizer se a coisa funcionou, se as técnicas que você aplicou, os critérios de sucesso são diferentes do de sala de aula. Que diferença faz isso? E o quanto que isso faz falta na formação de vocês, comparando o que vocês fizeram antes de participar do projeto ou não? E mais, né? O quanto que o curso ou os cursos de design poderiam ser cursos que lidam com o mundo real. Então, é isso aí. Qual que é a visão de você dessa história? Eu acho que, sem sombra de dúvida, um projeto como a Imersão, ele tem muito a acrescentar para o estudante de design hoje, principalmente aqui do curso da UFES, porque geralmente foi como você disse, a gente não tem muito essa relação, principalmente nas disciplinas de projeto, com o usuário, com quem vai receber o projeto final, né? E, sem sombra de dúvidas, você tem muita dificuldade durante esse processo de criar a marca, de desenvolver a marca, né? O primeiro, a gente já sabe que é a distância, como você disse, 300 quilômetros, então para a gente viajar, a gente precisaria de recursos da universidade, às vezes a universidade não tem esse recurso, né? Então a gente estende o prazo do projeto, que talvez poderia ser bem menor por causa de viagens que a gente não pode fazer, né, sequencialmente. Outra dificuldade que a gente encontra muito, né, nesses projetos específicos é lugar para ficar, né? Então é bom que a gente fique, e em 2015, como em 2014, a gente ficou hospedado nas casas dos agricultores para entender um pouco da perspectiva de vida deles. Mas a gente também precisa de um espaço para criar as coisas, para desenvolver as coisas, para prototipar, e às vezes não é o ideal ficar na casa do agricultor e tal, né? Até para não atrapalhar muito a rotina dos próprios agricultores. A casa é a agroindústria, né? Exatamente, muitas das vezes né? E aí tem coisas também que a gente não tem controle, como por exemplo a qualidade da gráfica, às vezes, né? Às vezes não tem gráfica. Às vezes não tem gráfica, às vezes a impressão não é aquela impressão de qualidade. Vale que nós quebramos praticamente uma máquina de uma gráfica, o cara Exatamente. não conseguia dar conta do que a gente estava fazendo. Assim. Imprimia 200, parava, foi desse jeito. Sim. E eu acho que, sem sombra de dúvidas, é isso. E eu acho que também tem uma coisa que é muito gratificante, não só para ficar falando de desvantagens do projeto, mas que você ver o que você fez sendo implantado, as pessoas comprando, vendo, ajudando, né? Ajudando, principalmente os agricultores que recebem a marca assumindo aquilo, estampando em camisa, vestindo a camisa literalmente. Isso é muito gratificante para o designer, e eu acho que isso a gente não tem dentro de uma sala de aula, né? A gente tem que buscar fora. E essas situações de desvantagem são situações que a gente vai encontrar no mercado às vezes, né? Às vezes a gente encontra, e a maioria dos nossos trabalhos, quando a gente é freelance, quando a gente é designer autônomo, é com empresas pequenas, é com empresas de pequeno porte, né? É aquela mercearia da comunidade,
né? Aquela padaria da comunidade que precisa desse trabalho de design e não tem um profissional, é ali que a gente vai começar a entrar. Então, esses problemas eles vão aparecer muitas das vezes para o profissional de design gráfico, né? De design. O Júlio falou quase tudo que eu falar agora vai ser bem repetitivo, né? Mas eu tive essa experiência logo no fim do primeiro período. Isso aqui é uma coisa interessante, você pegou isso no começo do curso, né? Sim. O Júlio pegou no final. E aí, foi um final longo de curso, né? Bem, demorou um pouco. Mas o incrível da imersão tem vários pontos muito interessantes. Um deles é a gente não estar nessa situação controlada, que é a sala de aula, porque o professor passa um projeto que ele já sabe a dificuldade que o aluno vai ter, ele já sabe o que pode acontecer. Nós estamos sendo orientados o tempo todo, a cada etapa a gente está sendo orientado, e acaba que no final pode não sair 100%, mas a gente ainda vai ser aprovado, a gente vai ter uma nota mediana, ou então até o 10. E quando a gente vai para a imersão, isso não é o ponto principal. Isso está muito longe. Não é uma situação controlada. O cliente vai falar que não gostou, pode falar, tem como mudar, tem como fazer isso. Na sala de aula isso não vai acontecer. Independente do que você fizer, o professor ele pode criticar, mas ele não vai te reprovar por conta disso. E o mais interessante é lidar também com essas adversidades. Por exemplo, a gente está aqui na universidade. Então a gente está nessa bolha da capital, apesar de Vitória ser uma capital suburbana, mas ainda é uma capital. Então nós temos gráficas, nós temos papelaria, um papel mais grosso, um papel brilhoso, seja o que precisar. Lá não, lá é na 4, 75 gramas e chamequinha. É isso aí. E a gente tem que fazer funcionar desse jeito. É isso que é o mais importante. E além da maturidade de saber lidar com o cliente, de saber lidar com... saber fechar um arquivo, mesmo que para uma gráfica que não tem muitas formas de receber o arquivo, mas a gente tem que saber fechar e lidar com essa coisa de enviar. Isso para mim, quando eu peguei meu primeiro freela, foi a parte mais difícil, fechar o arquivo e enviar, ficar naquele nervosismo de dar certo. Então você encarar isso no primeiro período é muito bom. A imersão fazer parte do aluno é uma coisa que tem muito a agregar na parte acadêmica, e profissional, pessoal, enfim, várias coisas. Eu vou aproveitar que vocês dois estavam nesse outro contexto, que não tem a ver com a imersão, mas a gente está fazendo um projeto em parceria com o laboratório Cuidartec, da enfermagem, e a gente visitou o UCAM, que é o Hospital Universitário, da UFES. E o Hospital Universitário, no campus de Maruípe, ele é um hospital escola. Os estudantes de enfermagem, medicina, odonto, eles praticam a formação deles dentro do hospital. E aí, quando eu mencionei o Projeto Rondon no começo, o Projeto Rondon, ele é uma coisa pensada dentro de áreas que, às vezes, já tem essa prática inerente. Eu não vou dizer nem que inerente, porque tem curso que não tem, né? Tem muita faculdade particular que não tem hospital, mas pelo menos tem uma clínica escola. Mas você pega as instituições públicas, você tem essa prática, essa vivência. Aí eu fico pensando, vocês lá ficaram com a cara de incomodados, porque você fala assim, caraca, tem um curso, tem um hospital como laboratório. Então, se um cara que é um designer, qual é o hospital do designer? Né? Para ele praticar, é o mundo, né? É sair de sala de aula e tal, não sei o quê. Então, na minha visão, quando eu pensei a imersão junto com os colegas do IFES, que foi uma decisão meio conjunta, a gente entendia muito isso, assim, que a prática era muito importante porque o designer quase não tinha prática, o que é um contrassenso às vezes. Mas uma coisa que é diferente, que vocês também ouviram lá a professora dizendo, é que uma disciplina na enfermagem, por exemplo, no hospital, tem 390 horas. Nosso semestre tem 360, são 6 disciplinas de 60 horas às vezes, no máximo, os maiores semestres, né? A maioria são 300 horas. Então, assim, o tempo de dedicação a um projeto só também é muito diferente, né? Que eu acho que é o barato da imersão é você respirar, acordar, tomar café, dormir e acordar de novo naquele mesmo universo de discussão, né? E uma coisa que eu esqueci de acrescentar também é que é a participação do cliente, né? Que é uma coisa que a gente discute aqui no Loop o tempo todo, que empurrar nunca dá certo. Sim. O cara aceitar, a gente criar junto essa parte da etapa discutir que o professor critica, que o professor vai de etapa a etapa criticando, em vez de ser o professor, é o cara que sabe o que ele quer. Então, a etapa que a gente anda
é com ele. Então a Sim. chance de dar certo é muito maior. E por outro lado também, a crítica não é uma crítica especializada. E você tem que respeitar, né? Sim. Você vai pegar, você tem um discurso bonitinho, de que você acha legal trabalhar com agricultor, no interior, a agricultura familiar é lindo, produção orgânica, nananana. Aí o cara fala assim, não, mas não achei que combina. Ele fala assim, você não sabe nada, você é um idiota, você não pode fazer isso. Uhum. Não que a gente não deveria fazer nem na cidade isso, mas lá, esse discurso não vai funcionar, porque a técnica sozinha, o discurso técnico embasado, não necessariamente é o único critério de validação das coisas. A pessoa tem que se ver ali, né? É uma outra jogada. É. Senão ele vai pegar e vai lá. Eu acho Tem que é toda aquela- a técnica, o cara vai pegar, não quero. aquela Vai largar de questão- lado quando a gente for embora. Sim. E eu acho que o critério de sucesso é esse, né? Quando o designer sai, a coisa continua funcionando. Esse é o critério de sucesso. O cara se apropria daquilo que você desenvolveu junto com ele. Acho que sem sombra de dúvida, é muito satisfatório para quem desenvolveu, quem estava no projeto. Você voltar lá no ano seguinte, o cara tá usando o negócio, que é um susto pra gente, né? A gente voltou outras vezes, tem alguns dos produtores que fizeram coisas sem perguntar pra gente. O cara se virou pra fazer o cartão dele sozinho, ele fez um carrinho de refrigerado pra poder vender as coisas dele sozinho, e ele mandava pra gente assim, olha o que eu fiz. Uhum. Sacou? Isso é muito foda. E mantendo até, em alguns casos que a gente viu, até mantendo as regras que a gente fez, Mantendo né? as regras. O cara entendeu, né? Que é Sim. importante ele respeitar e tal. E ninguém teve que convencer ele disso. Ele que mesmo achou importante. Ele viu. Sim. Ele viu, né? Ele viu. Ele viu. Que a gente pode olhar sem ver, né? Então o cara realmente, de fato, ele viu. Usando os clichês todos. Então, pra gente poder fechar com mais clichês e preparar pra encerrar aqui e em direção aos próximos programas que vão sair, se Deus quiser. A pergunta desesperadora do momento para os estudantes e ex-estudantes é o que você está lendo. Então, eu vou começar para puxar, né? Eu estou lendo o Gagner, que é um psicólogo, vou botar aqui sei lá onde, do lado aqui também é o livro maior, norte-americano. Ele foi presidente da Associação Educacional dos Estados Unidos. E esse livro é um livro clássico dos anos 60 e 70, chama The Conditions of Learning, que ele discute 7 teorias principais de aprendizagem e as aplicações dela em sala de aula, questões de aprendizagem. E ele é o cara que inventou uma hierarquia dos estilos de aprendizagem. É muito interessante, ele tenta partir de uma coisa mais sinestésica, às vezes, teórica que aborda coisas que são mais simbólicas e vai discutindo quando que se aplica, é muito interessante mesmo. É um clássico, assim, eu não conhecia, estou estudando por causa do pós-doutorado, e eu gosto muito da ideia de comprar essas coisas no estante virtual de alguém que não sabe o que me vendeu. Então eu comprei muito barato, entendeu? Tá bem conservado, porque o livro tem uns 40 anos já, né? E para que serve isso? Eles defendem que você não pode ensinar todas as coisas com as mesmas teorias de aprendizagem. O conteúdo e a dificuldade do aprendiz também orientam a escolha do processo, né? Do método e tal. É um livro bem legal e graças a Deus ele não está cheio de ácaros. E o que vocês estão? Então, eu estou lendo um livro que foi organizado pela professora Zeide aqui do Departamento de Psicologia da UFES, chefe, e tenta dar conta um pouquinho da teoria das representações sociais, que é uma teoria que tenta discutir um pouco sobre como os valores, sobre como a cultura ela é passada por um determinado grupo, por um grupo específico. E esse livro é de 50 anos da teoria, né? Então, é uma teoria psicológica, sociológica aí, que estou estudando para o mestrado. Que inclusive tem muito a ver com essa discussão toda aqui, né? Do grupo se apropriar e Exatamente. de compartilhar determinados valores, crenças, é muito nessa linha aí. Eu tô lendo Objetos de Desejo, do Adrian Fortin. E, novamente, no segundo vídeo estou lendo um livro para matéria, que é difícil graduando ficar lendo livros paralelos, tem muita leitura dentro das aulas. E a matéria de projeto 4, comecei a ler ele por causa da matéria que trata de embalagens, mas acabou que eu também estou vendo muito dele na matéria de história de design, que ele traz um pouco dessa história do produto, do objetos de desejo, né? Então, o que você vai ver, como que o produto e a embalagem, o que você vê, te traz essa vontade de consumir e tudo mais. Então, é um livro que estou começando a ler agora por causa da matéria, mas
tá interessante. Legal. Então, nós estamos encerrando aqui o segundo Loop Infinito. A gravação de filme foi parada automaticamente. Parou? Ah, então... Acabou. Na hora, sim? Acabou certinho?